A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a Rádio Web do SINDI-CT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação diversificada através do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Nossa entrevistada de hoje, doutora Cidinha Borges, ela que é a diretora do PROCON aqui em São José dos Campos, e ela vem falar exatamente sobre a lei do consumidor, não é? Porque agora em setembro a lei do consumidor ela completa 20 anos, está em vigor, 24 anos e está em vigor desde 11 de março de 1991. E é sobre essa dinâmica do mercado de consumo aqui no Brasil que sofreu uma evolução sem precedentes. A minha colega Shirley Marciano está aqui também participando dessa mesa redonda para que a gente possa receber a diretora do PROCON de São José, doutora Cidinha Borges. Obrigado pela visita e boa tarde, doutora. Boa tarde a todos, a esse seleto grupo de seletos ouvintes, trabalhadores altamente qualificados e que têm prestado grandes serviços à nossa comunidade, à população do nosso Brasil inteirinho. É, para mim, um motivo de muito orgulho estar aqui com vocês. Eu espero corresponder às expectativas e, se eu não corresponder, eu prometo voltar para corresponder, tá bem? Que bom, mais vezes estará conosco aqui, tenho certeza disso. Sem dúvida. Doutora, a lei do consumidor, ela é, até hoje, uma das legislações mais modernas do país? Do mundo. Do mundo? Do mundo. O Código de Defesa do Consumidor, ele demorou muitos e muitos e muitos anos para se chegar a esta proposta de Código de Defesa, e que foi finalizado lá em 1990. É um código tão precioso, que, embora os anos passem, a gente vê que consegue prever, é um código moderno que prevê até o futuro. Por exemplo, em 1990, vocês que são cientistas e que trabalham com a tecnologia, sabem que nós estávamos lá engatinhando na questão da tecnologia, na questão, por exemplo, da informática. Sim. E o código já previa como proceder no caso de compra fora do estabelecimento bancário. Então, não tinha compra por internet. O que tinha naqueles tempos? O vendedor na porta da sua casa, não é Exato. Verdade? A compra por catálogo, o catálogo da Avon, o catálogo da Natura, outros catálogos. Da Hermes, isso. E o código já previu ali, naquele momento em que ele foi escrito, em que ele foi elaborado, quais eram os direitos daquelas pessoas que compravam fora do estabelecimento comercial. Por quê? Porque tem uma diferença. Quando você vai no estabelecimento comercial, qualquer consumidor sabe disso, você pega, você vê. E, normalmente, você vê com atenção, você pega com bastante cuidado aquele produto que você quer, você verifica se ele atende às suas necessidades, né? E, quando você compra fora do estabelecimento comercial, você compra meio que na expectativa de que aquele produto atenda. Então, o Código de Defesa do Consumidor já previu lá atrás o direito de arrependimento.
Então, tudo que eu comprar fora do estabelecimento comercial, se não atender às minhas expectativas, aquilo que eu pensei que fosse, eu não preciso ter motivo para devolvê-lo, eu posso proceder à devolução até 7 dias. A partir do momento que eu recebi, e o comércio que me vendeu é obrigado a me devolver o dinheiro ou trocar o produto. Por exemplo, eu posso comprar por internet, ou eu posso comprar no catálogo da Hermes, ou no catálogo da Avon. Como eu não estou vendo, não peguei o produto, ele não está ali, a minha vista, eu posso devolver esse produto. Então, imagina que um código feito em 90, ele já previu isso, que nós estávamos num momento já de avanço desta questão. Recentemente, agora em 2013, o governo federal lançou um decreto regulamentando, pormenorizando as compras por internet. Tá, mas, mesmo que não houvesse isso, de maneira geral, o código já, tão moderno que é, já estabelecia a questão do direito do arrependimento. Então, se equivale, por exemplo, a compra na internet, se equivale a uma compra por impulso, por exemplo, de um vendedor de livros que vai até sua casa. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Esse arrependimento de, eu comprei, mas não era bem aquilo, isso, que a pessoa insistiu muito. Veja, tem uma diferença que é bacana sempre a gente discutir. Tem uma diferença entre o produto conter vício, que comumente nós falamos de defeito. Qualquer produto que você adquirir e que contiver defeito ou vício, como nós falamos na linguagem técnica, ele pode ser trocado ou, então, dar abatimento no preço ou a devolução do dinheiro. A compra por arrependimento, direito de arrependimento é diferente. Eu posso me arrepender simplesmente porque me arrependi, porque eu comprei por impulso, ou então porque eu achei que aquele produto era um vermelho mais escuro e ele me veio um vermelho desbotado e eu não gostei daquela cor porque não combinou com os meus móveis, ou por qualquer motivo, eu tenho esse direito de arrependimento, que deve ser exercido no prazo de 7 dias após o recebimento. Tem gente que diz o seguinte, após o dia da compra ou após o recebimento? Só fazer um exercício. Imagina que você compra um produto por internet. Ela vai ser entregue para você na sua casa, não é isso que vem? Pelo correio, não é? Normalmente, por caminhão de entrega. Ora, você só vai ver se aquele produto atende ou não no momento da entrega. Tá? Há outro mito. Se você abrir a caixa, você não pode trocar o produto. Ora, se eu não abrir, que exercício é esse? Como que eu vi qual é o produto que está lá? Então, é óbvio que eu tenho que abrir. O que o PROCON sempre indica? Tente abrir no momento da entrega. No momento da entrega, pegue a nota, sempre ser segurista, a nota fiscal, e no momento da entrega, já tente resolver ali. Se não conseguir, pode ser feito posteriormente também, resolver até no 7º dia. com a pessoa que está entregando. Isso, porque você já pode até, não só com a pessoa que está entregando, mas você já faz a observação ali. Porque sempre você vai dar um documento de que você recebeu o produto. Você pode dar produto diferente do adquirido, por exemplo. Mas nada impede que alguém receba para você, você vai na sua casa, vê com mais acuidade. Na hora que você chega do seu trabalho, e diz, não tem nada a ver com aquilo que eu queria comprar. Ou gastei demais e me arrependi. Por quê? Pelo fato de você estar comprando fora da loja. Você tem um decreto hoje, que já está incorporado ao Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta. O governo federal já aprofundou esta questão, já regulamentou melhor. Mas, mesmo que isso não acontecesse, já estava regulamentado lá no Código. Eu gosto de citar isso para dizer como o Código é moderno. Né? Realmente. Como é uma lei que está à frente do tempo nosso. Doutora Cidinha Borges, e PROCON, fala de lei de defesa do consumidor. Sim. E fala-se do PROCON. O PROCON é uma fundação estatal. Então, eu sempre faço essa pergunta e, assim, é muito interessante, porque quando eu fui convidada para trabalhar no PROCON de São José dos Campos, eu cheguei na minha casa, meu marido me perguntou, nossa, mas você recebeu o convite do governador do estado? Meu marido, eu respondi, meu marido é um homem relativamente informado. Eu respondi, não, eu recebi o convite do prefeito municipal. E ele disse, nossa, mas o PROCON é da prefeitura? Exato. E aí, todo lugar que eu vou, pergunto isso. A quem pertence o PROCON? Quem é responsável? Governo federal, governo estadual ou governo municipal? Muito interessante que apenas 10% responde que é o governo municipal. Por quê? Por quê, doutor? Por causa do seguinte... Nós temos, em nível federal, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça. Olha a importância que adquiriu a defesa do consumidor. Ele é ligado
umbilicalmente ao Ministério da Justiça. É o Ministério da Justiça, via Secretaria, que traça a Política Nacional de Defesa do Consumidor. No nosso estado, o estado de São Paulo, o pioneiro foi a Fundação Procon São Paulo. O que aconteceu? Diversas pessoas que defendiam os consumidores criaram uma fundação, a Fundação São Paulo, que foi a primeira aqui no nosso estado. E, por meio da Fundação São Paulo, a Fundação Procon São Paulo, ela estimulou e estimula ainda a criação dos PROCONs municipais. Mas o PROCON municipal é um órgão o PROCON é um órgão da Prefeitura Municipal. E tem também os PROCONs estaduais. Ele é ligado a qual secretaria? Aqui na nossa cidade é ligado à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão. Em São José dos Campos, há municípios, por exemplo, que é ligado à Secretaria de Justiça. Diretamente. Isso. Há municípios que é ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Depende de como que está, cada um tem um organograma. No nosso, é ligado à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão. Bom, então, o PROCON é uma fundação estatal. Isso, que estimula, a Fundação Procon. A Fundação Procon. Isso, de São Paulo. E aí foi criados os PROCONs municipais. Perfeito, perfeito. Olha só que bacana. Em São José dos Campos, não, no estado de São Paulo, nós temos 260 PROCONs municipais. 500 e poucos municípios, né, eu não sei exatamente o número, e mais da metade nós já temos os PROCONs municipais criados, estimulados pela cidade vizinha, ou até mesmo pela Fundação Procon, que uma das tarefas políticas da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor é incentivar os PROCONs estaduais e municipais a se expandirem. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo, e no Brasil inteiro nós somos perto já de 600, 700 PROCONs. Eu digo 600, 700 porque nós estamos numa fase de expansão, então não sei aí o número exato. Mas um dos estados que mais tem PROCON municipal é o estado de São Paulo. Então, como que isso funciona? A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, lá em Brasília, ligada ao Ministério de Justiça, traça a Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, em março de 2013, por exemplo, o governo federal lançou o Plano Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania, que serve, digamos, como uma meta, como um espelho para que todos os PROCONs olhem. O PROCON do estado de São Paulo, do Pernambuco, de outros estados, traça a política para o estado de São Paulo. E os PROCONs municipais para o município. Aqui em São José dos Campos, nós somos, é importante dizer isso, sim, todos os PROCONs, quase todos, são conveniados à Fundação Procon, que dá o quê? A sustentação não é teórica, é sustentação técnica para nós. Vou dar um exemplo. Pois não, doutor. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós começamos a receber no PROCON reclamação de alguns consumidores de que adquiriam um determinado veículo, carro, e que o estepe era menor do que o tamanho do pneu normal. Poxa. Ao questionar a empresa nos respondeu o seguinte: não causa problema nenhum, está escrito que o tempo máximo que pode rodar é 200, 300 quilômetros. Não foi o caso da própria fabricante de automóvel? Isso, esse caso mesmo. Tá. E então o consumidor vai lá reclamar no PROCON. Ora, nós de cara, quando nós olhamos, nós pensamos, há algo de errado. Porque como que pode um pneu ser diferente do outro, ser menor que o outro? A empresa, o fabricante, diz o seguinte: não há problema nenhum se rodar até 300 quilômetros. Ou o número de quilômetros lá que eles colocavam, eu não me lembro exatamente qual que era. Nós aqui, do técnico aqui de São José, nós olhamos e falamos, parece estranho. Mas não é só parecer. Isso tem que ter uma perícia muito séria, isso tem que ser um estudo muito sério. Tem que ser investigado, né? Isso, em metro, todos os órgãos, né, tem que ser investigado. O que a gente faz? A gente encaminha, pega a reclamação do consumidor e encaminha lá para a Fundação Procon, que vai fazer a pesquisa com seus técnicos, contrata técnicos para fazer pesquisa e depois dá um retorno para nós. Se, digamos, chega à conclusão de que não, está errado, vai fazer o alerta para o Brasil inteirinho. Olha, não pode vender veículos cujo estepe seja menor do que o... Vocês acabam criando uma jurisprudência. Beleza, é isso mesmo. Esta é a ideia. A cada
reclamação individual que se faz no PROCON, ela vai para um ranking. Na medida em que ela vai para o ranking, ela vai denunciando uma tendência coletiva. Porque se você tem esse direito violado, o outro tem, o outro tem, o outro tem, nós vamos colocando isso no ranking. Quando é uma coisa bastante repetitiva, né, o que nós fazemos? Nós pegamos aquelas reclamações, encaminhamos para o Ministério Público abrir uma ação civil pública. Como é que ficou o caso da Denise, por exemplo, que comprou a Spin, ela até reclamou aqui conosco lá no rádio. Ela comprou uma Spin da Chevrolet e o step era menor. Como ficou essa situação? Essa questão ainda está sendo estudada pelos técnicos da Fundação Procon. Mas eles pararam de fornecer o step menor, ou não? Não tenho essa informação. Bom, não tenho essa informação ainda. Ficou ruim, né? Ficou ruim porque, como é que fala? Judicializou a questão. Sim. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que encaminhar para a pesquisa, que nós não somos tão técnicos, tão, digamos, peritos para dizer se está correto ou se está errado. Então, o que a gente faz? Abre a reclamação da consumidora e encaminha para estudo. Se a consumidora quiser, o que ela faz? Ela entra no judiciário para discutir esse assunto na justiça. O que é o PROCON, que é bacana, eu sempre falo isso, e meu secretário Zé Luiz gosta bastante dessa comparação minha. O PROCON atende quem comprou uma agulha e atende quem comprou um avião. Nós nunca tivemos quem comprou um avião, mas já tivemos quem comprou BMW. Já tivemos. Exatamente. Que foi reclamar no PROCON porque é consumidor. Se é consumidor, pessoa física, é lá conosco no PROCON. Isso é muito importante, porque, além disso que você disse, de gerando jurisprudência, ainda o nosso cadastro, porque toda reclamação que você faz vai para o cadastro. Aquele cadastro vai ficando ali, nós vamos, por meio daquele cadastro, da leitura daquele cadastro, nós vamos traçando qual é a política. Vou dar um exemplo. Então, o exemplo daqui a pouco, doutora. Tá. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já, inclusive, com uma história do step menor, que está judicializado ainda, a decisão que ainda cabe recurso. A doutora Cidinha Borges, permita-me chamá-la de Cidinha, que é a doutora Cidinha Borges, e registrar a presença da Socorro aqui na Rádio CT também. Bem, há um instante só, a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Cidinha Borges, ela que é diretora do PROCON aqui em São José dos Campos. Doutora, e queremos registrar aqui já a audiência dos setores da inteligência brasileira, da ciência, te ouvindo, doutora. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos estão acompanhando, o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, onde a senhora já teve muito lá na cidade de Campinas, defendendo os trabalhadores. Isso. Mas lá o CTI, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, também estão te ouvindo. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, ouvindo, acompanhando a doutora Cidinha. CLA em Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos estão te ouvindo e te acompanhando. No Mato Grosso, em Cuiabá, a unidade regional do Centro-Oeste, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, mandaram até endereço, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, ouvindo as explicações e a fala da doutora Cidinha, viu, doutora? Muito obrigada, é um privilégio muito grande, é o que a gente mais gosta de fazer. Eu falo todos os dias. O que é maravilhoso você fazer no PROCON, no órgão de defesa do consumidor, além de você atender o consumidor quando ele vai lá, óbvio, com a sua queixa, é você poder fazer também essa parte de educação para o consumo. E já que tem esse tanto de gente, que a gente é mineiro, fala esse tanto de gente, né? Esse tanto de gente importante ouvindo a gente, eu gostaria de trazer uma novidade assim que começou a funcionar no Brasil hoje. Antes da novidade, a senhora de onde? De Minas? Minha família é de Varginha. Varginha. Eu nem nasci em Minas, mas quem tem família de Minas, o linguajar é mineiro total. Quer dizer, lá, tem como não ser. Lá eles chamam a senhora de Estratela de Cidinha, né? Estratela de doutora Cidinha. É isso aí. Que bom. Qual é a novidade, olha, doutora? A novidade. Hoje, como que funciona uma queixa no PROCON? Por que a gente fala queixa? Popularmente é chamado de reclamação, mas eu vou explicar a diferença de queixa. Se você tem qualquer problema com qualquer produto ou serviço que você adquiriu no mercado e que apresentou algum vício ou defeito, você pode ao PROCON fazer reclamação. O que a gente sempre orienta? Primeiro, vá atrás de quem te vendeu, que é quem tem a primeira obrigação. Porque o fornecedor é que tem a obrigação de trocar o produto, de ver o produto. Pois não. A pergunta é a seguinte, muita gente acha que o PROCON é o saque da empresa. Isso. E tem que fazer o caminho contrário, voltar e ir na empresa. Perfeito. E não no PROCON primeiro. Perfeito. Então, se você adquire um serviço bancário e você pega, por exemplo, o seu extrato e vê que veio uma cobrança indevida, um serviço que você não contratou, você pode ir ao PROCON? Pode, mas primeiramente você deve ir ao banco. Por quê? Porque você está pagando para aquela agência bancária, para aquela instituição e que tem obrigação, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Esse moço formoso que completa 24 anos agora, dia 11 de setembro, né? Dia 11 de setembro. Então, esse Código de Defesa prevê que o próprio fornecedor é que tem que resolver aquilo. Não resolvendo aquela questão, você vai ao PROCON. Quando você chega ao PROCON, eu vou registrar um serviço que a gente fala atendimento preliminar. O que é o atendimento preliminar? Eu vou avisar o fornecedor, notificar por escrito que ele tem aquela reclamação e que ele tem 15 dias para resolver. Se ele resolver, e vou marcar a data do consumidor voltar lá para ver a resposta. O consumidor volta, resolveu, aquilo é arquivado. Pronto, acabou ali. Tá. Se não resolver, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um processo administrativo, que a gente chama de reclamação. Este processo administrativo eu abro e marco uma audiência. Isso em todos os PROCONs. O funcionamento é igual no Brasil inteirinho. Com as duas pessoas? Com as duas pessoas. Se você vai abrir... O consumidor e o fornecedor. Isso. Aí eu abro
qualquer lugar, o PROCON vai abrir uma audiência, marcar a data da audiência, senta lá. O fornecedor, o consumidor e um representante do PROCON e vai tentar conciliar. Então, é outra chance que o fornecedor tem de resolver. Ele tem mais 15 dias. E 15, 20, dependendo do lugar, é 30, porque você vai marcar uma audiência, depende da agenda de cada PROCON. Resolveu, aquilo ali fica registrado. Não resolveu, todo PROCON faz o seguinte, ele encaminha para fiscalização, vê se cabe multa, tá bem? E encaminha o consumidor para o judiciário, caso ele queira. Encaminha de que forma? Olha, o senhor procura o judiciário, um advogado da sua confiança, ou então vai no plantão da Universidade X que atende, ou vai à defensoria, se a pessoa for... É um órgão bem orientador. Bem orientador. Então, você já encaminha dali. Olha a eficácia que tem o PROCON, por que eu gosto tanto? 85% das demandas são resolvidas nesses primeiros 15 dias. Sem a necessidade de judicializar. Sem a necessidade de judicializar. Então, eu comunico, notifico o fornecedor e 85% é resolvido aqui. O restante vai para a audiência. Quando chega na audiência, mais 50% a gente resolve. Poxa. Sobra 50% para ir para o judiciário. Óbvio que há muitas pessoas, e é legítimo isso, que preferem direto no judiciário. Não vou passar para o PROCON, não. Eu vou direto para o judiciário. Seria importante que passasse para o PROCON. Pelo PROCON, primeiro, pode resolver com prazo mais rápido. Segundo, caso não resolva, quando chega na mão do juiz e ele já passou pelo PROCON e ele já tentou resolver, penso eu que o juiz vai dar, não que não dê atenção para quem vai direto, mas vai dar atenção de que aquela pessoa quis conciliar. E hoje o judiciário está tão... Eu sou advogada, posso dizer isso, de carteirinha de advogada. O judiciário está tão lotado, tão cheio, e é uma cultura do judiciário mudando um pouco da visão, tentar incentivar um pouco a conciliação. São normalmente problemas pequenos que dá para se resolver extrajudicialmente. Aliás, o presidente do Tribunal de Justiça deu uma palestra. Dr. Nalini, né? O Dr. desembargador. Nalini, ele prefere a conciliação. Perfeito, muito. Olha, vamos acertar. E nesse sentido, olha só, a função que os PROCONs exercem e podem exercer na medida em que são estruturados para isso e que têm atenção dos seus governos, seja prefeito, governo do Estado, presidente da República, para os PROCONs. O PROCON tem, além da função de resolver, de conciliar, ele pode e muito desafogar o judiciário, porque ele é hoje um órgão de solução extrajudicial, quer dizer, fora do judiciário daquele conflito. Lembrando que a grande parte dos conflitos que vão para o juizado especial civil, seja nesta cidade, seja em qualquer lugar do Brasil, são assuntos, demandas referentes a consumo, que poderiam ter sido resolvidos, na maioria das vezes, lá nos PROCONs. Mas a pessoa consegue, por exemplo, uma reparação? Porque, por exemplo, ela compra um produto na internet. Aí chega outra coisa na casa dela. Sim. Aí ela entra em contato com a empresa e não consegue resolvido e eles simplesmente não estão nem aí com a pessoa. Aí, assim, é óbvio que o consumidor, nesse caso, ele está certo, ele quer o produto dele, ele pagou por aquele produto. Sim. Aí, nesse caso especial, pode ser feita uma conciliação, simplesmente dar o produto certo e fica tudo ok. Mas não caberia, por exemplo, uma reparação moral? Perfeito. Isso que a gente sempre deixa claro. O PROCON é um órgão administrativo. Como órgão administrativo, ele pode impor multa por descumprimento, nesse caso, que a multa não vai para o consumidor, ela vai para o fundo. Agora, se a pessoa quiser, olha, eu quero um dano moral, porque eu fui lesado aqui, inclusive moralmente, aí sim ela tem que buscar o judiciário. O PROCON não tem essa competência no sentido de poder para exigir que tenha uma indenização moral ou uma indenização acima daquele valor. Ele pode ali negociar a devolução do produto, a devolução do dinheiro, o parcelamento daquela dívida, mas esta questão do dano moral aí é com o Poder Judiciário. Continuando aqui, que é uma coisa que eu acho que ficou bem interessante, que o governo federal agora criou mais um canal para o consumidor. E eu estou hoje particularmente muito contente com isso. Vim falar nessa rádio, sabendo que o Brasil inteiro, os setores do Brasil inteirinho estão ouvindo. Hoje, 1º de setembro, começa a funcionar no Brasil inteiro um site
criado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça, que é do governo federal, que se chama consumidor.gov. Se quiser acessar aí na internet, www.consumidor.gov.br. O que é este site? É um site que você, que não quer sair de casa ou não pode por causa das atribulações da vida. Mas esta? De casa. Isso, de casa você pode acessar e você acessa esse site e vai fazer a sua reclamação lá no site. Que tipo de reclamação é essa? Exato. Substitui o PROCON? Não. Funciona assim. As empresas cadastram-se espontaneamente no site. É similar ao Reclame Aqui. Exatamente, só que com uma diferença que é muito grande. Pode parecer pequena, mas não é. Porque, primeiro, ele é um site público, feito pelo governo federal. Segundo, ele não está vinculado a qualquer empresa. Né? Terceiro, se você entrar aí, você vê que qualquer empresa que você acionar, se ela já tiver cadastrada, porque o cadastro é espontâneo, então nós, população, consumidores, nós temos que incentivar as empresas a se cadastrar, eu posso registrar aí uma reclamação e minha relação vai ser direta com o fornecedor. Bom, no caso, vamos falar aqui do que está no Top of Mind, né? Casas Bahia, deve se cadastrar? Deve se cadastrar. Eu não sei se ainda está, mas deve se cadastrar. Por exemplo, se você entra aí, deve se cadastrar. Se você entra aí, por exemplo, você vai entrar por categoria, você entra bancos. Você vai ver que banco que está. Quando você clicar no site, o banco que você quer registrar uma reclamação, por exemplo, ele já vai aparecer aí qual o número de reclamações feitas contra o banco e o índice de resolutividade. Alguém está com a tela aberta aí? Dá para ver? Já abrimos aqui, doutora. Dá para ver. Mas está aqui, ó, empresas participantes, administradora de consórcio. Vai aí, quer ver? Você quer em companhias aéreas. Companhias aéreas, vamos por lá? favor. Abriu. Tá aqui. Avianca. Perfeito. Escolha uma da sua preferência. Vamos pegar a Avianca. Não, vou pegar a TAM, né? Pega a TAM. Pegar a TAM aqui. Tá. O que apareceu? A TAM, 47,4%. Isso. Quantas reclamações tem? 19. 19 reclamações contra essa empresa e 47,4% o grau de resolutividade. Você diz, é muito pouca reclamação e também é muito pouco o grau de resolutividade. Não, começou agora, as pessoas não sabem. Eu estou aqui hoje para contar que você pode fazer isso. Qual é a diferença? Substitui o PROCON? Não. O PROCON é um órgão público de solução de conflitos. Vai lá, nós vamos registrar sua reclamação, vai abrir um processo administrativo, caso não resolva. Aqui, lembra que eu falei lá atrás que aqui é um primeiro contato? É como se eu estivesse dizendo para o fornecedor, tem uma queixa contra você. Se o fornecedor resolver, bem, está resolvido, que é o que todo mundo quer, que seja resolvido, o nome da empresa não vai entrar no ranking. Então, a gente vai fazer o seguinte, doutora, vamos para um breve intervalo e a gente volta já, abrindo definitivamente o consumidor.gov.br, que estreia hoje em todo o Brasil essa ferramenta para poder ajudar a solucionar os conflitos mercantis, podemos dizer assim. O Clique Jornal vai para um breve intervalo e volta já com a doutora Cidinha Borges, ela que é a diretora do PROCON aqui na cidade de São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento.
Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, a doutora Cidinha Borges, ela que está aqui debatendo o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal 8.078 de 1990, que agora no mês de setembro estará completando 24 anos. Essa é a lei que protege o consumidor. Agora, doutora, a senhora estava falando do que foi lançado no mês de... Hoje, no mês de setembro, que é o consumidor.gov.br. Quer dizer, é uma ferramenta que vai fazer com que eu, da minha casa ou do meu escritório, eu não quero pegar fila no Procon, não quero perder tempo no meu almoço, eu posso resolver de casa uma pendência mercantil. Perfeito. Você entra no site www.consumidor.gov.br, vê se aquela empresa contra a qual você quer reclamar do seu produto está cadastrada. Se ela estiver, você vai entrar, vai se cadastrar também, claro, não pode ser anônimo, né? Não basta ser uma denúncia vazia. Não, você vai se cadastrar, vai pedir, colocar os dados lá que eles pedem, tá? E você vai fazer o contato direto com o fornecedor. É como se você fosse à loja e pedisse para quem te vendeu consertar. Tem um link direto com o consumidor. Isso, exatamente. Por isso que o fornecedor se cadastra, porque ele vai receber direto. Você entrou, fez a queixa, ele já vai receber na empresa dele. E aí, se ele resolve, acabou aí, ótimo, resolveu para você. E resolveu para o consumidor. E se não resolve? Se não resolve, o que você pode fazer? Você pode imprimir aquela queixa que você fez e ir ao Procon. Quando você chegar ao Procon, o Procon não vai dar nem mais aqueles 15 dias para se manifestar. Ele já vai partir para uma reclamação direta e vai chamar o fornecedor lá para ir para a audiência de conciliação. Porque o primeiro contato o consumidor já fez. E o governo federal, ou o governo estadual, ou nós aqui do município, o que nós vamos fazer com esses dados? Esses dados, o número de pessoas que reclamam, vai servir para a gente traçar a nossa política municipal, estadual, federal. Por exemplo, digamos que daqui 30 dias, é monitorado diariamente, tá? Digamos que daqui 30 dias fala, bem, vamos ver como estão as empresas de telefonia na internet. Na reclamação pela internet, na reclamação direta com o fornecedor. Entra aí e fala, nossa, o trem está feio. Porque aqui eu estava até vendo mesmo, doutora. Entrei aqui, coloquei a TIM, deu 243 reclamações, ou seja, acabou de colocar o site no ar e já tem muita gente reclamando da TIM. E o site, ele está em funcionamento há alguns dias em alguns estados. Hoje, ele entra no Brasil inteiro, então o trabalhador que está nos ouvindo da Ciência e Tecnologia lá de Manaus, que você falou? Manaus, do Maranhão. Do Maranhão, ele já pode, inclusive, do Rio Grande acessar do Norte. O site, que já está valendo para ele lá. Então, ótimo. é consumidor.gov.br. Agora, só dizer, Paulinho, só uma coisa, dizer que ele não substitui o Procon, é uma outra ferramenta. Então, mas a Shirley, ela acabou de dizer o seguinte, a TIM, por exemplo, teve 243 reclamações, mas, ao contrário,
foram 243 clientes da TIM que falaram direto com a TIM. TIM, perfeito. Assistidas pelo consumidor.gov.br. Perfeito. Que cadastrou o dado dele. Quando ele entrou no site para cadastrar o dado, ele não cadastrou num lugar que ele nem sabe onde é, ele cadastrou num órgão público. Agora, site Shirley, público. Qual o grau de resolução? O índice de solução é 58%. Quer dizer, já passou para 121,5%. Pois é. Caiu. Olha, vê aqui interessante. Uma boa amostragem. Uma boa amostragem. É claro que 58% não é um grau de resolutividade pequeno. Claro, nós queremos que chegue a 100%. Claro. Provavelmente nós já temos algum aí que chega a 100%. Mas força, ou leva, ou estimula o fornecedor a cada vez resolver mais. Porque o dado é público. Eu não tenho que esconder mais. Essa é a graça da coisa. O dado é público. Qualquer consumidor que entra, ele vai ver de cara, sem que ele faça qualquer reclamação, quantas tem e qual foi o grau de resolutividade. Então, e a reputação da empresa fica em jogo, né? Porque não adianta eles fazerem 1 milhão de comercial na televisão, sendo que a gente vê aqui 243 reclamações de uma empresa de telefonia acabou de entrar no site, porque a gente já sabe, já conhece a história da TIM e de outras, da Vivo, da Claro. Exato. Mas principalmente da TIM, é um problema grave. Então, por aqui a gente vê, e a gente vê também a reputação da empresa. Se ela não resolver, aí o que vai acontecer? Quem vai querer adquirir um telefone desse? A nossa expectativa é essa, é fazer essa propaganda que eu estou fazendo aqui com vocês para despertar no consumidor o interesse em consultar. Porque se ele tivesse aqui como uma referência, antes de adquirir qualquer produto, ele entra aqui, ou ele entra no site do PROCON, que esta é mais uma ferramenta, e ele vê como está aquela empresa no mercado de consumo com relação ao consumidor. Então, se você entra no site da Prefeitura de São José dos Campos, nós estamos falando São José dos Campos, interior de São Paulo, lá embaixo está escrito PROCON, ranking de atendimentos. Ali você vê como está a posição das empresas em São José dos Campos. São José dos Campos, Caçapava. Pode entrar aí que vocês fazem a experiência. É bem bacana também. Olha, antes, deixa eu lembrar ao internauta que o consumidor.gov.br, que está sendo inaugurado hoje e já foi experimental em outros estados, é o novo serviço público para a solução alternativa de conflitos de consumo por meio desta ferramenta que é a internet. O serviço já pode ser usado pelos consumidores dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Amanhã já todos os estados. Hoje já abre para todos os estados. Muito bom. Então, a partir de hoje, disponível em todo o país, doutora. Perfeito. Olha, agora, a senhora falou aí, talvez eu não tenha prestado atenção, Sim. A diferença entre reclamação e... Eu falei demanda, queixa, a gente usa isso aí. Qual é a diferença? Para o PROCON, para a linguagem popular, é reclamação. Tudo é reclamação. Para o PROCON, uma reclamação é um processo administrativo. Eu já tentei naquela primeira fase. É o segundo passo. Isso, é o segundo passo. Você já foi lá, já me contou o que houve, nós já mandamos uma notificação para o consumidor e o fornecedor. E o fornecedor não resolveu o teu problema. Nós vamos analisar. Bom, ele tem direito a isso? Está no código? Ele está protegido pelo código? Está. Não resolveu, então nós vamos abrir um processo administrativo e, neste processo administrativo, nós vamos chamar a audiência de conciliação. Nesse caso, o CDC ele é um ordenamento jurídico. Perfeito. Doutora, tudo bem. Agora, e se o dono da loja não quiser? A senhora falou daqueles 85%, 15% na entrada lá do fórum, já resolve ali também, fica a metade. Mas e se o dono da loja, o fornecedor do serviço, não quiser ir para a audiência? Isso. Se ele não quiser ir, às vezes ele não comparece, ou às vezes ele comparece e não resolve. A gente orienta o consumidor, o PROCON orienta. O senhor, se quiser, tem direito. O senhor pode procurar o judiciário. Ou o senhor vai lá no juizado especial civil, ou o senhor procura um advogado da sua confiança. E se o assunto for grave, o PROCON pode também impor uma multa.
Aquele pode fornecedor. multar? Sim, não porque ele não foi à audiência, porque, na verdade, pode até porque ele não foi à audiência, mas multar porque ele infringiu o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, ele vendeu um produto com vício. E ao ser chamado pelo PROCON, qualquer defeito, comumente esse defeito. É o vício. Isso. Qualquer defeito que apresentar o produto, ele teria que trocar o produto. Então, nós fomos, notificamos, não resolveu. Chamamos na audiência de conciliação, não foi. Ou foi e não resolveu, então ele é passível de receber uma multa, porque ele feriu o Código do Consumidor, que diz que todos os produtos têm que ser próprios para o consumo, tem que ser de qualidade. Essa multa é de quanto a quanto, doutora? Você tem ideia? Pois é, isso é bastante interessante. Ela começa com R$400 e vai até 7 milhões. Até 7 milhões? A depender da arrecadação da empresa. Por exemplo, um produto, um iogurte vencido, numa grande rede de supermercado, a multa pode chegar a 2 milhões, 3 milhões. Puxa vida, quer dizer, mas é por isso que tem as promoções de iogurte, leve 5, pague 2, que vai vencer amanhã, né? Também. Então, pois é, uma coisa que a gente está querendo agora, que é bem bacana. Isso não está no código, mas uma orientação que o PROCON está dando. Você vai fazer promoção de um produto, principalmente perecível, que vai vencer daqui 2, 3 dias. Poxa, custa para proteger o consumidor? Bota uma placa. Esse produto vai vencer daqui 3 dias. Doutora, mais um breve intervalo e vamos... Deixa eu dar um recadinho Opa, aqui, bem rápido. Por favor, Shirley. Então, avisar o pessoal que, não sei se você está sabendo, Paulinho, está tendo eleição no sindicato. Então, o pessoal pode entrar no site, no www.sindicct.org.br e dar uma olhadinha lá onde tem urna para poder votar. É uma chapa única, mas é importante que o pessoal respalde o sindicato fazendo a maior votação possível para que a gente reeleja essa atual diretoria. Então, olha, tem inclusive no site do Sindict o roteiro das urnas, não é? Isso, está lá todas as urnas do INPE, do CTA, de Cachoeira Paulista. Serão 3 dias de eleição. Dia 1, 2 e 3. Muito bem. Então, eleição no Sindict, entra no site e é importante que vote, não é? Porque está muito bem. Mesmo sendo a chapa única, é importante que o pessoal vá lá, os sindicalizados, eles votem para dar esse respaldo para a diretoria. Melhor o voto do que a aclamação, né? Claro. O Clique Jornal volta já para as considerações finais, os 15 minutos restantes com a doutora Cidinha Borges, que está aqui falando de defesa do consumidor. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, e neste intervalo estávamos num momento muito especial aqui, que é o site da Prefeitura, aonde está lá a página do PROCON. Doutora Cidinha Borges, tem na página da Prefeitura, do PROCON, tem o ranking de reclamações das empresas de São José. Como funciona? Perfeito. Assim, olha, lá o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, via Fundação PROCON aqui de São José dos Campos, ela tem esse ranking que todo dia é renovado. Ele é atualizado diariamente. Okay. De que maneira? Dos PROCONs São Paulo. Você pode ver que aí nesse ranking estão os PROCONs ligados à Fundação PROCON São Paulo. Então, todo dia esse ranking é atualizado. Cada um que vai lá e que entra com a queixa do PROCON, na hora que a gente registra, já sai no site. Já aparece lá no ranking. E ele vai entrando no ranking todo dia de tarde. Ele é renovado e todo dia a pessoa pode ver quem é que está liderando o ranking. Então, para entrar aqui no site, só explicar como o pessoal faz. Não, Chico. Entra no site da Prefeitura, né? www.sjc.sp.gov.br. Vamos facilitar? Google Prefeitura de São José. Eu também acabo procurando assim. Aí você entrou no site, você vai lá no rodapé do site, aí você vai ver a logomarca do PROCON, aí você clica lá e procura, né, o ranking. Aí, lá no ranking, você tem como escolher a cidade. Aí, por acaso, Paulinho, eu olhei aqui para olhar qual que é o menor índice aqui da lista. De reclamação? De solução. Solução? Pior do que você reclamar é você não ser solucionado, Olha, né? doutor, o bom de ser jornalista é isso. Aí, a gente vê o outro lado do espelho. Grupo MRV, 25% de solução. O menor de todos aqui que eu vi. Então, quer dizer, antes de comprar seu apartamentinho e tudo mais, toma cuidado. Não, mas aqui está 34. O meu está 25. Doutora, olha aqui, ó. Então, depende do que você está vendo. Você está vendo o acumulado ou você está vendo os últimos 60 dias? Veja os dois. Últimos 60 dias. Ela está nos últimos 60. Onde que é o último? Abaixo. Ver 60 dias. Então, vamos lá. Ver 60, nos últimos 60 dias. Grupo, 25%. Isso, tá vendo? Porque isso que foi bacana no site. O que a gente conseguiu fazer? Bota o acumulado do ano e os últimos 60 dias. Exatamente para a pessoa acompanhar. Olha, acumulado estava grande, mas vem melhorando. Olha os últimos 60 dias, como caiu. Porque isso incentiva, inclusive, o fornecedor. Não, e tem coisa que é positiva também, doutor. Porque, por exemplo, tem empresa aqui que ela tem 100% de solução. Isso. E se você abre do lado, olha, tem aí uma nuvenzinha, eu falo que é nuvenzinha, as pessoas riem, um homenzinho. Se você abre aí do lado, vai dizer quais são as principais reclamações que aparecem. Faça a experiência, por favor. Na lupinha? Isso. Na lupinha. Olha que muito bom. Aqui, doutora. Excelente o site, ó. Isso. Vamos olha só que bacana. Qual é a empresa? A lupinha. Escolha qualquer uma. Qual que você pegou aí? Eu peguei da Vivo, a primeira. Da Vivo? Está lá em cima, então. Deixa eu ver. Grupo Vivo Telefônica. Na lupinha. Na lupa. Isso. Olha, índice de solução 79,10%. Vamos na lupinha. Isso. Na lupa, você viu quais são as empresas que compõem o Grupo Vivo. Então, nós estamos lendo aqui, certo? Vai na lupa, vai nessa eu falei que é nuvem. Isso aí não tem nada a ver com nuvem, mas eu achei que tem cara de nuvem. Vamos lá. Tá certo aqui, doutora? Tá. Clicou em cima? Cliquei nesse aqui, ó. Opções. Isso. Tá aqui. Não apareceu mais nada. Bom, a lupa tá aqui. Clicou. Apareceu. Isso. Tá. Quais são os problemas mais reclamados? Cobrança indevida abusiva, 123. Cobrança de valor quando o produto é devolvido, 16. Recusa injustificada em prestar serviços, 10.
E cancelamento de serviço, retenção, demora, não envio do comprovante 9. Esses são os problemas mais reclamados. E se você vai no outro, você vai ver quais empresas compõem este grupo. Bom, na nuvenzinha, vamos ver. Aqui, nesse aqui no meu computador... Vê no de baixo, por favor. O meu tá. O seu tá. Tá? Né? Então, vamos lá. Shirley. Acumulado ano de 14. Apareceu aqui. Isso. Telefônica Brasil S.A., Vivo Telefônica. Total 192. Vivo S.A. é tudo do mesmo grupo. Mesmo grupo. 58 reclamações aqui? Isso. 192. Da Vivo Móvel. Da Vivo Móvel. A Telecom S.A., uma reclamação. Vivo TVA, olha aqui, Telefônica Sistema de Televisão S.A., Vivo TVA, 8 reclamações. Os últimos 60 dias, o grupo Vivo... são todas do grupo Vivo Telefônica. Perfeito. Bom, a Vivo, a primeira... É a primeira em reclamação, e a 325ª é a Telecom, que é também do Grupo Vivo. Isso. Doutora. Então, você viu que interessante? São ferramentas que você tem para consultar e que é nossa obrigação, eu como diretora do PROCON, vocês como consumidores, divulgar e acessar. Então, por isso que eu gostei do consumidor.gov, porque é mais uma ferramenta de consulta. Excelente. Né? E é bárbaro. Esse site aí... foi elaborado pela Fundação PROCON e que é ligado lá no Ministério da Justiça em Brasília, ele é fantástico. Todos os PROCONs, e a nossa propaganda sempre, nosso incentivo é para os PROCONs entrarem no site, se cadastrar, entrar no sistema de informática, porque você vai tendo mais dados e facilita você gerar política. Por exemplo, nós vamos fazer... Eu estou chamando aqui agora em São José dos Campos, nós vamos logo fazer uma reunião com todos os PROCONs do Vale do Paraíba. Olha que bacana. Os PROCONs que já estão cadastrados, dá para a gente ver quem são as principais reclamações e ver que política pública, de que maneira nós vamos lidar com os fornecedores que estão descumprindo o direito do consumidor, como nós vamos lidar. Então, nos permite, por exemplo, fazer uma campanha no Vale do Paraíba, com Jacareí, se Agora, quiser. Agora, doutora, o que a gente nota que as grandes reclamações aqui, as maiores reclamações, é exatamente com comunicação. Grupo Vivo Telefônica. Telefonia, que é o que a gente usa todos os dias. Não é? Ninguém está satisfeito com o seu produto, te dá uma internet que não é tudo aquilo que você está pagando. Então a gente vê que a Sky Brasil, Grupo Itaú, Unibanco, Grupo Bradesco, Grupo Santander, TIM Celular, Caixa Econômica Federal é a 8ª, o Grupo Pão de Açúcar com a Casas Bahia é a 9ª em reclamação, Bandeirante Energia é a 10ª, e aí sucessivamente tem várias empresas que a gente não vai citar aqui. Quer dizer, isso tudo é porque nós estamos consumindo e claro que vem reclamação em cima disso, às vezes o mau uso, a falta de informação na hora de adquirir o produto. A telefonia também tem outro agravante, que eles querem vender muito e eles não têm ainda a estrutura toda, né? Capacidade para tanto cliente, né? Muito bom. Doutora? Tem tudo isso e tem também a nossa sede. A gente consome desenfreadamente, isso é bom para o mercado, digamos, porque gira a máquina da economia, mas nós também temos que consumir com mais responsabilidade. Aquilo que ele acabou de dizer, nós temos que estar mais atentos. Se tiver tempinho, eu dou um exemplo. Você vai na fila do supermercado, e outro dia eu vi com uma pessoa da minha família. Ela na fila, uma senhorinha na frente, encontrou um pacote de farinha furado. O que ela fez? Ela largou a fila e voltou para trocar o pacote de farinha. Todo mundo da fila se irritou, porque todo mundo tinha que ficar esperando. Enquanto todo mundo devia aplaudir, né? Parabéns. Exatamente. Uma senhora que pegou um pacote de farinha furado, não aceitou o produto com defeito, produto que pode estar contaminado, e voltou para exigir a troca. Então, na medida que nós vamos fazendo essa propaganda, que vocês vão dando esse espaço para nós no rádio, nós vamos divulgando, e as pessoas vão ficando mais conscientes. Então, e é super importante também, né, Paulinho? Porque a importância da doutora estar aqui na rádio é porque a gente tem que saber o que, na verdade, é nosso direito. Perfeito. Porque senão a gente não reclama, não sabe se é certo ou não, se é isso mesmo, a gente tem que aceitar. É importante a presença da senhora aqui. Olha como você traça política pública, né? Como que setor que nós vamos atacar agora, atacar no bom sentido.
Nós temos recebido no PROCON muitas reclamações de salão de cabeleireiro e instituto de beleza. O que nós vamos fazer? Nós estamos agendando uma grande palestra para os donos de salão de cabeleireiro, de salões, para a gente dizer, vocês têm que cumprir isto aqui. Quer dizer, vai orientar. Isto, o dono do salão. E, paralelamente, você que é o consumidor, que chega lá, não pode ser que o seu barbeiro ou o seu cabeleireiro cobre hoje R$15 por um corte, porque achou você 25. Bem apanhado, bem vestido, 25. E se chegar alguém lá chiquetésimo, vai cobrar cobra 50. O não Duque pode cobra ser. 50. Não pode ser. Eu pode tenho que ter isso. escrito. Olha aqui, ó, eu corto no Camilo, que é 25, aqui no São Dimas. O Duque cobra 50. Pode. Pode? Porque nós não vamos... O PROCON não compete ao PROCON tabelar os preços. Mas compete ao PROCON dizer o seguinte, você tem que estar escrito lá bem que é 50 visível para você ver que é 50. Você vai escolher se você quer cortar 50 ou se você quer cortar 25. O que não pode é eu cobrar de acordo com a cara do freguês. Quais são as reclamações que o PROCON tem recebido? Que os salões de cabeleireiro e salões de beleza não têm preço para nada. E que você cobra da maneira que você achar que você pode cobrar. Agora, imagina quanto é o corte lá no Carlos Carrasco, não é? Deve ser o quê? R$500? É uma coisa... Deve ser. Mas ele pode cobrar 500. Quem quiser cortar num lugar que cobra 500, mas tem que estar escrito na parede. Corte de cabelo, R$500. Aliás, isonomia, né? Todo mundo se tratado do mesmo modo. Direito à informação. O símbolo do Carrasco é uma quando guilhotina. Quando você vai num restaurante, é obrigado, presta atenção, na porta do restaurante, seja chique, mais ou menos é obrigado ter o cardápio com os preços, para você não pagar um mico de ter que entrar e sair, caso você ache o preço grande. Salão de beleza, estúdio de beleza é a mesma coisa. Você entra, tem que estar lá público, a tabela de preços. Os preços para você ver se você quer ou não. Não adianta você fazer as unhas e depois perguntar qual é o preço, R$40. Aí você já fez, aí você vai pagar os R$40. Doutora, o PROCON aqui em São José dos Campos, Rua Vilaça 681. Perfeito. Ao lado da Santa Casa. Perfeito. Em frente à Telefônica? Isto. Pronto. Então, Rua Vilaça, ao lado da Santa Casa, em frente à Telefônica. E tem também o posto do PROCON na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Que é um posto. Que é CAC lá? Né? Isso, CAC. Centro de Apoio ao Cidadão, né? Centro de Apoio ao Cidadão. Agora, doutora, o atendimento lá, a pessoa é rápido o atendimento? Como é que funciona? Olha, a gente tem tentado ser o mais rápido possível. Todo dia a gente pensa de como acelerar, né? Mas as reclamações são muito complexas. Normalmente, o atendimento lá no CAC, que é um posto menos movimentado, é mais rápido do que na Vilaça. Na Rua Vilaça. Mas mesmo na Vilaça, Paulinho, e vocês aqui, a gente está fazendo de tudo para atender no maior tempo possível. E nós vamos inaugurar, agora, no final do ano, a nova sede do PROCON, que é no Fórum Antigo, onde era o Fórum Antigo aqui. E lá nós vamos ter uma capacidade, isso a prefeitura que nos traçou essa política de fazer isso lá, nós vamos ter uma capacidade de atender o dobro de pessoas. Então vai ser muito mais rápido. Bom, a nossa expectativa. Então, por isso que eu dizia até que o Carlinho tem um carinho especial com a defesa do consumidor. Né? Olha, ele foi relator, né? Então, ele quando era deputado estadual, ele era presidente... Da Comissão de Defesa do Consumidor. Isso, ele era o líder da comissão lá de defesa do consumidor. Olha, eu posso te dizer que nós temos tido todo o respaldo necessário para a gente, de fato, melhorar, e não só melhorar, mas qualificar o atendimento. Entendeu? Isso tem sido bem legal, por exemplo, essas palestras que a gente está fazendo, divulgação. A orientação do prefeito é o seguinte: educação, educação, educação para o consumo. Até porque, se num momento ou no outro você precisa autuar, você já orientou, já educou, não tem problema nenhum. Doutora Cidinha Borges, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio CT. Venha sempre, e sempre os microfones franqueados ao PROCON, em especial a doutora Cidinha. Muito obrigada, eu fico muito contente da gente ter vindo. Agradeço muito essa categoria, por quem eu tenho um carinho do tamanho do mundo, são os nossos cientistas, né? São um povo batalhador, o servidor público muito bem qualificado, e eu fiquei muito feliz em falar para vocês. E, evidentemente, voltarei outras vezes que for convidada, e espero que todo mundo entre no site, verifique, né? Todo mundo que está me ouvindo tem acesso à internet, então dá para fazer bastante pesquisas, né? E ver direitinho como a gente está trabalhando. Ou ligar. No 0800 7702 1515. Isso. São José a gente pede para ligar no 3909 1440. 3909 1440, que cai direto com a gente. Muito obrigado, doutora Cidinha Borges. Bem, Shirley, uma aula de
cidadania, o consumidor? Sem dúvida. Um tema muito importante para a população, né? Maravilha. E lembrando que 3 dias de eleições aqui no SINDICT, para que o associado possa colocar o seu voto lá e continuar mais 25 anos de lutas e conquistas. Isso, aproveitando também falar que está tendo... começou hoje o plebiscito popular, né? E tem várias urnas espalhadas pela cidade. Dentre elas, né, vou falar uma só central, que fica na Praça da Matriz. Maravilha. Shirley, até lá. Até lá. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato pelo clique a todos vocês, obrigado e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.